Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 13 de setembro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema Direito de Vizinhança. E para isso a gente convidou uma professora que é especialista nesse assunto, que é a doutora Ana Letícia. Querida Ana Letícia, minha colega, é um privilégio, é um prazer, uma satisfação muito grande finalmente poder conversar contigo, tirar um pouquinho aí desse teu tempo, que é muito corrido, que você se dedica demais à docência e ao nosso escritório escola da Universidade Selma, para conversar conosco. E como é a primeira vez que você participa do programa, Ana, e eu tenho certeza que será a primeira de muitas, tradicionalmente, nesse caso, antes da gente entrar propriamente no tema proposto, a gente procura conhecer um pouquinho da pessoa do entrevistado, porque muito certamente a tua história de vida, a tua história profissional, ela vai inspirar algumas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então vamos lá, professora, doutora Ana Letícia, por que a docência? Então, Inícia, boa tarde, bom dia, boa tarde, né, o Heraldo, tudo bom? Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né, dizer que eu esperei muito por isso, que é uma honra muito grande, é um prazer enorme, né, atuar junto contigo nesse mesmo espaço, atuar junto com o teu público, que eu sei que é um público cativo, é um público especial, então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui, e eu espero realmente que seja a primeira de várias outras vezes que a gente vai, né, que vamos atuar juntos. Então, Heraldo, por que a docência, né? Essa tua primeira pergunta, ela traz tanta coisa, vem à minha cabeça para te dizer, e que é engraçado até, é interessante. Na realidade, a docência foi um acaso, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente envergonhada. Assim, eu tenho muita vergonha de falar em público, vê só. E aí, quando na academia mesmo, do direito, eu tinha uma professora que ela pegava no meu pé, sabe? Ela sempre me chamava, eu que tinha que ler as coisas, eu tremia, eu segurava assim o papel tremendo. Aí ela falava assim, eu falei, mas por que tu fazes isso comigo? E ela dizia, não, mas é porque eu vou te ajudar. Lá na frente tu vais me agradecer. E eu tinha raiva dela, sabe? Mas não é que é verdade? Não é que no final, hoje eu sou muito grata à professora Graça Bertrand, né? Hoje eu sou muito grata a ela. E realmente eu comecei a falar, mas eu vou ser muito sincera contigo. Toda vez que eu dou aula, eu entro com um pouquinho de vergonha em sala de aula, mas é um lugar que eu me sinto tão à vontade que aí eu começo a conversar e eu esqueço, eu me sinto em casa quando eu estou na sala de aula. E a docência veio por acaso. Eu fui fazer um concurso para um processo seletivo para dar aula, na realidade, para ter pontos, títulos, né? E aí acabaram me chamando, foi na UFMA, e aí eu comecei e, bom, eu disse, cara, tem tudo a ver comigo, isso aqui, né? E sempre trabalhando nessa área do direito privado, né? Ou direito empresarial, ou direito civil. Então, eu tenho uma super ligação com os dois, na realidade. Um xodózinho pelos dois. É onde eu me sinto à vontade para atuar. Então, foi meio por acaso, mas hoje, assim, são 21 anos, Heraldo, com que eu completei esse ano. A maioridade civil, né, em sala de aula. São 21 anos de sala de aula, trabalhando com o curso superior. É isso. Aí, uma história muito bonita e, como eu disse, certamente inspiradora. Lembramos de uma pessoa querida de nós dois, a professora Graça Bertrand, né, que nós tivemos o privilégio de trabalhar com ela também, e descobrimos, né, que a doutora Ana Letícia já tem 21 anos de docência, não parece, evidentemente, porque ela começou muito novinha, né, faz 21 anos, mas porque começou quase uma criança. Doutora Ana, bom, vamos lá.
direito de vizinhança. De certa forma, ao responder essa primeira pergunta, a senhora já antecipou um pouco da resposta da segunda pergunta, que é de onde veio o interesse por esse assunto, direito de vizinhança. Claro, como o direito de vizinhança ele está dentro do direito imobiliário, e o direito imobiliário faz parte do gênero direito civil, e como a senhora disse que o xodó é o direito civil, o direito empresarial, acho que isso já explica muita coisa, ou não? Não, com certeza. Né? Na realidade, quando eu iniciei meu trabalho, foi diretamente com direito empresarial. E aí é impossível, Heraldo, eu trabalhar direito empresarial sem conhecer direito civil. Tá? Eu até falo brincando em sala de aula, gente, para um bom maranhense, vocês vão entender. Para eu trabalhar direito empresarial, eu tenho que comer direito civil com farinha, né? Senão, eu não atuo em direito empresarial. Então, quando eu trabalhava com direito empresarial, eu sempre atuei mais com essa parte mais do direito privado mesmo, direito de propriedade, né? E aí eu ficava um pouco mais de lado, assim, por exemplo, com o direito de família. Até que o direito de família me pegou assim de jeito, não, agora eu vou ter que trabalhar com direito de família. E fui me envolvendo também. Atualmente eu trabalho com direito civil como um todo, né? Desde a parte da parte geral, como se fala, né? Das pessoas, até a parte de sucessão eu atuo. Mas esse direito de propriedade, quando mexe com o que a gente chama que é direito das coisas, né, que trabalha bom, a gente exerce o direito de propriedade em toda e qualquer área do direito. Mas a gente tem no curso de direito, que é uma disciplina que a gente chama de direito das coisas. E o foco dessa disciplina é exatamente essa ideia, esse direito de propriedade, né? Quem pode exercer, como pode exercer, e é algo que mexe muito com a gente, porque aquela história assim, o que eu posso chamar de meu, né? Quem que não se interessa por isso, né? Todo mundo quer construir um patrimônio na vida. Então, tu podes até não gostar, sem tu saberes, tu estás atuando e desenvolvendo o direito, né? Então, por isso, esse interesse muito grande, e vou te falar, Heraldo, dá muita confusão. Então, a gente que trabalha com essa parte é interessante porque temos mercado, né? O mercado que é certo. E eu não estou falando assim, nossa, então é porque gosta de problema, olha aí, tá achando bom ter problema. Não. O interessante é que a ciência do direito, de uma forma geral, vem atuando, vem tendo assim, após o que a gente chama assim, a constitucionalização do direito civil, o foco não é mais só a coisa, né? O bem. O foco agora é a pessoa acima do bem, como sempre deveria ser, só que não era. Com a constitucionalização do direito civil, a gente verifica que mudou o foco. O foco é a dignidade humana, é a pessoa. Então, esse bem, essa coisa que é minha, tem que me servir, sem prejudicar o próximo. Detalhe, não é simplesmente servir a mim, mas é não prejudicar o próximo, né? Então, isso foi algo que mudou muito no direito civil, tá? Para eu chamar de meu. E aí, e o direito vem trabalhando tanto na questão de prevenção, vamos evitar problemas. O direito vem atuando muito, não é mais só aquela história de vamos resolver problema. Quando tu pensavas em direito, há um tempo atrás, tu pensavas em quê? Problema. O direito vem para resolver conflitos. Hoje, a gente está com uma frente muito maior do que essa, né? Que é o quê? Prevenir. Então, tanto o nosso código, como também outras normas, vêm com o intuito de prevenir problemas. Mas, caso eles aconteçam, temos normas já para trabalhar e apresentar uma solução para a comunidade. Tá? Então, é isso. Na questão desse direito de propriedade. Maravilha. Bom, isso me fez lembrar, professora Ana Letícia, do saudoso, né, Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que, quando da promulgação da atual Constituição, ele apresentou como sendo a Constituição cidadã, né, e
Os estudiosos do direito constitucional dizem, no mundo inteiro, né, que talvez o grande ponto positivo da nossa Constituição foi ter feito essa virada de chave, né, de parar de pensar no Estado, que é a Constituição, a lei que cria, que constitui o Estado e tal. Então, o mais importante em qualquer Constituição era o Estado. Depois as pessoas. E a nossa Constituição, ela inverteu essa lógica, até mesmo nos artigos, né? Ela começa falando das pessoas para depois falar do Estado. Agora, curioso que eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto que você colocou agora, e que está coberta de razão, que isso reflete, inclusive, nos outros ramos do direito, como, por exemplo, no direito civil. O foco deixou de ser as coisas, os objetos, e passou a ser as pessoas. Isso é muito legal, é muito interessante da gente falar. Eu, talvez porque leciono só, às vezes, obrigações e contratos, eu nunca me atentei para isso, mas foi muito bom esse ponto colocado por você. Quer dizer que também no direito civil, hoje, o foco é a pessoa e não a coisa. Isso, e, Heraldo, uma coisa muito interessante que tu falaste. A nossa Constituição de 88, costuma-se dizer até, e eu concordo, que essa Assembleia Constituinte foi uma Assembleia Constituinte visionária, né? E eu acredito, eu concordo com essa fala. E é interessante que a nossa Constituição é de 88, mas esse processo de constitucionalização do direito civil, e quando eu falo do direito civil, desde a parte geral até associações, né? Quando a gente fala dessa situação de constitucionalização do direito civil, ela é de agora. Nosso código atual, né, Código Civil, é de 2002, que começou a viger em 2003, tá? E daí que começaram movimentos, tá? Que aí formando teses, fruto, né, de estudos dessa questão de constitucionalização. E uma das coisas que eu costumo dizer, para que os alunos entendam em conversas, é exatamente isso. Basicamente, o que aconteceu? Antes, né, o código anterior, de 1916, o código trabalhava assim, qual era o foco? Era o bem, era a propriedade. Qual era o foco? Proteger o direito de propriedade. Se é meu, o Código Civil, né? Se é meu, ninguém mexe. Era um direito, assim, quase que absoluto, né? E hoje, olha só, hoje o foco é proteger, tá? Garantir, mas olha só, o exercício do direito à propriedade. E aí eu até falo em sala de aula, professora, não mudou muito. Uma coisa sou eu garantir o direito da propriedade, mas quando eu garanto o exercício, eu estou pensando que quem é que vai exercer? Olha aí, ó, o quem é pessoa, é sujeito. Então, o foco deixa de ser a coisa, a propriedade, o direito, mas quem vai exercer o direito da propriedade. E aí muda muito a forma de tu enxergares tudo. Tu falaste em direito das obrigações. Olha que interessante. A priori, o direito das obrigações, a gente chamava de quê? Direito creditício. Por quê? Porque o objetivo único era a satisfação do credor. Aquela pessoa que emprestava, vamos dizer assim, né? Fazia um empréstimo e o direito se preocupava em que ele tivesse o retorno, né? Se eu vou emprestar, eu quero ter a certeza de que eu vou receber para que eu continue emprestando. O raciocínio mudou muito. Hoje, se tu pensares a função social do direito das obrigações, é o quê? É a satisfação plena do credor? Não, tão somente, mas das partes. Então, o devedor, ele também tem que se sentir protegido, né? Então, por isso que hoje as pessoas vão falar assim, essa questão do direito, fala assim, é o direito do consumidor. Não, é direito civil. Né? Quando chega e fala assim, é claro que o direito do consumidor aparece mais e tal, mas quando fala, você está devendo, e fala alto, e constrange aquela pessoa, né? Na realidade, é a dignidade humana falando alto e dizendo assim, direito creditício, não, o direito das obrigações não acontece em devedor.
Às vezes a pessoa tem receio, assim, tem vergonha de dizer que está devendo. Não tenha, não tenha. Porque se não existir o devedor, não tem mercado, não tem atividade nenhuma de fazer circular riqueza. Precisamos de devedores. Tenha orgulho de ser devedor, porque tu estás atuando. E por isso é que mudou. Porque aí, o que o legislador começou a perceber? Se não tiver devedor, não tem circulação de riqueza. Não vai acontecer nada. Então, eu não tenho que proteger, eu não tenho que satisfazer, ou eu não tenho que me preocupar única e exclusivamente com o credor. Mas eu tenho também que me preocupar com o devedor. E a função social mudou completamente, né? É muito interessante. Tudo é constitucionalização do direito civil, né? Perfeito, maravilha. Estamos conversando com a professora Ana Letícia, ela que vai tratar mais de perto sobre o direito de vizinhança. Mas agora, nesse momento inicial aqui, a gente está aproveitando para falar de outros assuntos pertinentes ao direito de vizinhança, mas mais teóricos. Professora Ana Letícia, a senhora usou uma frase muito interessante numa resposta anterior. Então é problema demais, quem vai trabalhar com isso é porque gosta de problema. Isso me fez lembrar uma conversa que eu tive com o advogado que era proprietário do escritório onde eu estagiei pela primeira vez, lá no Rio de Janeiro. Ele gostava muito de almoçar comigo, às sextas-feiras. E uma vez, a gente almoçando, eu perguntei para ele isso, doutor Ariosto, era Ariosto Alves Melo, já até falecido, inclusive. Doutor Ariosto, por que o senhor escolheu a advocacia? Aí ele disse assim, rapaz, Heraldo, essa pergunta é interessante, mas a resposta é bem simples. Todo mundo tem problema. Ninguém gosta de problema, todo mundo tem problema, só que o advogado é o único profissional que ele recebe para resolver problemas. Enquanto a maioria das pessoas tem que resolver seu problema por conta própria, pagam a gente para a gente resolver os problemas dos outros. Então, isso é ótimo. E aí eu nunca mais esqueci disso. É por aí mesmo, doutora Ana Letícia. Não é que se goste de problema, mas a gente acaba recebendo para resolver esses problemas, não é? Professor Aldo, né? Agora, sim, é o que eu sempre converso, né? Como o senhor colocou logo no início, eu atualmente estou na coordenação de prática jurídica, né? Da Universidade Selma. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu coloco de imediato, assim, na primeira conversa com os alunos, é o cuidado com a comunidade, com os nossos clientes, com as pessoas que vêm buscar atendimento. Ninguém entra em um escritório de advocacia porque está feliz, né? Olha, eu estou realizado totalmente e eu entrei aqui só para saber, para conversar. Não, a pessoa entra porque está com problemas. De alguma forma, em alguma situação, ela está precisando de ajuda. Então, assim, é óbvio, é meu trabalho. Então, assim, a gente fala, lógico, que bom que existem problemas e que eu posso ser um facilitador, né, quando dá solução desses problemas. Mas é muito importante não esquecermos, e algo que eu falo muito aqui no Escritório Escola, é que a gente não pode deixar de respeitar essas pessoas. Então, nossos clientes não são cifrões, tão somente, né? Então, a gente tem que ter esse respeito, aquele atendimento humanizado, lembrar que antes de qualquer coisa, são pessoas que estão precisando de uma orientação. Às vezes, sabe, Heraldo, às vezes a pessoa só quer conversar, às vezes até entra aqui no escritório escola, conversa, chora e não diz exatamente o que queria, mas a gente ouviu. Então, isso também é uma atividade nossa, né? E não é assim, daqui, como eu não estou falando, bom, estou te dando a minha visão, né? Por óbvio. Eu não estou falando só de nós que trabalhamos com docência. Eu estou falando para qualquer pessoa que atua nessa nossa área de advocacia. A gente tem, eu entendo que temos a obrigação, né, de enxergar a pessoa, enxergar o próximo, respeitar e aí sim buscar
os nossos valores, né? E a questão financeira, assim, econômica, com a nossa atividade. Mas eu vou te falar assim, sim, temos esse problema, na realidade a gente entra com o mercado para isso, tá? A gente lida com isso, mas sempre com respeito. Né? Até também aula de sucessão, por vezes. O pessoal fala assim, professor, eu não gosto de ter essa aula de sucessão. Ou então, assim, não sei como é que tu lidas com esses problemas de sucessão, porque, afinal de contas, está sempre de frente com a morte, né? Aí eu disse, gente, tudo é forma como a gente observa. Na realidade, a sucessão tu podes focar na morte. Eu foco numa redistribuição de bens. Né? Então, é como a gente vai trabalhando. Por que tu vais focar na morte? Mas é óbvio que nós estamos lidando com várias situações ali quando da sucessão. Né? São herdeiros, são pessoas diversas, com interesses diversos. Então, a gente tem que ter aquela calma, aquela cautela e aquele respeito. Mas, não vou mentir para ti. Adoro atuar, né? Trabalhar com o que eu trabalho. E sim, né? Que bom que existem esses problemas e que bom, né? Nem assim, eu não foco nos problemas, mas eu foco em mim como uma facilitadora desses problemas e ainda ganhando para isso. Que bom, né? Perfeito. Tá aí, a doutora Ana Letícia conversando conosco. Agora sim, vamos entrar propriamente no tema da entrevista de hoje, que é direito de vizinhança. E eu vou começar pedindo a ela para que conceitue, defina para a gente, de forma bem simples, né, para que o nosso teleouvinte possa compreender, o que a gente chama exatamente de direito de vizinhança. Então, Heraldo, direito da vizinhança, sabe, a falar de direito da vizinhança é mexer assim no vespeiro, sabe? Por quê? Porque o direito da vizinhança, ele vai, eu acho que eu posso dizer, confrontar diretamente com a questão do direito da propriedade. Então é isso, o direito da vizinhança, se eu tivesse de definir, é a própria limitação ao direito da propriedade. Então, sabe aquela situação quando a gente fala assim, isso aqui é meu, logo, se é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Via de regra, não é assim que a gente pensa? Né? Vamos lá, eu tenho a minha casa. Quer saber? Na minha casa eu posso fazer exatamente o que eu quiser, da forma que eu quiser. Por quê? Porque é minha. E o direito de propriedade é isso, é a gente poder dizer o que é meu. E aí vem o direito da vizinhança e diz assim, ei, peraí, ó, eu estou limitando o teu direito de propriedade. É a tua casa? Ok. Mas eu, o direito da vizinhança, venho para te dizer assim, ó, tu não podes tudo. Em que pese esse espaço ser teu, esse teu espaço tem que respeitar a coexistência de outros espaços. E por isso é que eu falo que é mexer no vespeiro. É a minha casa, eu posso botar a música o mais alto possível a hora que eu quiser. Não, não é assim, né? Porque é a tua casa, mas tu tens os teus vizinhos, as pessoas que moram próximo a ti, né? Então, tu tens que respeitar esse direito. Forma de falar atualmente, que o pessoal fala assim, cada um no seu quadrado, não tem uma expressão, né? Salvo engano, tinha até uma música com isso, não vou saber, não estou lembrando agora. E é mais ou menos isso. A ciência do direito é isso. Agora, definir o que é o quadrado de cada um, Heraldo, aí é que vem o problema, né? O que é o meu quadrado, o que é o teu? Então, o direito de vizinhança, ela diz, vem limitar, eu diria até que a gente pode até pensar também vem flexibilizar o direito de propriedade. Porque quando tu és dono, a gente em direito fala assim, eu tenho a propriedade plena. Quando eu falo que eu tenho a propriedade plena, é porque eu posso usar como eu quiser, eu posso vender se eu quiser, dispor, né, que a gente fala. Eu posso dispor da minha propriedade, eu posso doar, eu posso vender, eu posso locar, né? Posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade. Olha aí como a gente fala, posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade. Aí vem o direito da vizinhança e diz assim, ei, não é assim. E olha que é o menor, é quase como se fosse assim, o direito da propriedade é como se fosse o Golias,
sabe? O direito da vizinhança é como se fosse o Davi. E aí, o direito da vizinhança, que é aquele menorzinho, e tudo chega e diz assim, pode parar. Direito da propriedade, bem aqui eu vou te limitar. Tu não podes tudo. Então, isso é o direito da vizinhança. Vem desde uma árvore limítrofe, para saber se aqueles galhos de quem são, ou quem tem direito àqueles frutos que estão no galho que está saindo do teu terreno para o meu, né? Até coisas muito maiores, como passar uma tubulação de água, esgoto, que vai passar pelo teu terreno para satisfazer as necessidades do meu terreno, entendeu? Envolve muita coisa. É grandioso, para te falar a verdade. E aí, só para terminar, existe em direito, quando a gente fala de direito de propriedade, a gente fala assim, são 3 S's, que aí trabalha o direito da vizinhança. Quando eu chego na minha casa, eu tenho direito à saúde, a sossego e silêncio. Perdão, saúde, segurança e silêncio. O silêncio vem com sossego. Então, se o meu vizinho atrapalha um desses 3 S, ele está ferindo o meu direito de vizinhança. E se ele está ferindo o meu direito de vizinhança, maculando uma dessas 3 grandezas, né, que são os 3 S que a gente fala, então, o meu direito da vizinhança, que é muito menor do que o direito de propriedade dele, vai dar uma estremecida, né, nessa grandeza que é o direito de propriedade. Então, o direito de vizinhança vem assim para ser uma pedra no sapato do direito de propriedade, pode-se dizer. Ótimo, ficou muito claro, muito didático, e eu gostei desses 3 S's aí, eu ainda não conhecia, já vou incorporar aos meus conhecimentos. Mais uma lição aprendida com a colega doutora Ana Letícia. Saúde, segurança e sossego. Esse é o resumo do direito de vizinhança. Bom, isso tudo decorre, e ficou muito claro na sua fala, professora, daquela máxima do direito, né, de um daqueles princípios gerais, uma daquelas regras básicas do direito, de que o teu direito termina onde começa o meu, né? Os direitos, eles não são nunca absolutos. Se eu sou proprietário, eu faço o que eu quiser e dane-se o mundo. Não é bem assim, né? Eu tenho que respeitar alguns limites a esse direito. Bom, e aí vem a pergunta: quais seriam exatamente essas limitações que o direito de vizinhança impõe? Esbarram nesses 3 S's, é isso? Na realidade, boa a tua pergunta. Esbarram nesses 3 S, e aí é como se os 3 S fossem os gêneros, né? E aí a gente vem para as espécies, né? Então, na questão da silêncio, da segurança, vamos lá, se tu és meu vizinho e tu tens uma casa, mas assim, tu não moras nessa casa, né? E aqui tu vais deixando aquela casa, mas também não está alugando, deixa aquela casa ali. Só que como aquela casa está ficando desocupada, algumas pessoas começaram a perceber e elas vêm entrando para aquela casa. E de repente, vamos dizer, podem utilizar para cometer alguns crimes ali, ou para usar drogas, e aí vai fazendo, vai mexendo na segurança, né? De toda a vizinhança. Então, assim, mas é minha... Aí tu pode falar assim, mas Ana, é minha casa. Eu não quero mexer na minha casa. Então, olha só, o próprio direito da propriedade fala assim, tu tens direitos como proprietário, mas olha só, tu tens deveres. O teu dever como proprietário, o teu direito é usufruir plenamente, né, da tua propriedade, mas tu tens o dever de zelar pela tua propriedade. E aí tu pode pensar assim, nossa, mas o direito me obriga a cuidar de um bem. Exato, mas olha só, tu cuidas desse bem para exatamente não interferir na saúde, na segurança e no sossego do vizinho. Né? Porque quando a prefeitura chega e te fala assim, tem que ter calçada, olha, tem que morar, isso aqui é teu terreno, entendeu? A tua casa, tu não pode deixar esse bem ir se deteriorando, porque se ele ruir, ele pode prejudicar o teu vizinho.
Então, são obrigações, tá vendo? Como o direito de vizinhança vem obrigar o proprietário. Então, são obrigações que o proprietário tem. Ele é obrigado a zelar, a cuidar daquele bem. Mas não é o bem, cuidar do bem pelo bem. É cuidar do bem por um bem maior, que é o sossego, o sossego e a segurança e o silêncio do teu vizinho, entendeu? Daí essa obrigação. Perfeito. Bom, acho que eu te respondi, né? Respondeu sim, claro. Falar, a gente fica... A conversa está sendo ótima, muito esclarecedora, muito rica. Doutora Ana Letícia, não podemos deixar de falar também, claro, e em alguns momentos a senhora até citou isso, ainda que superficialmente, da tal da função social da propriedade, né? A propriedade ela não pode ser mais simplesmente um sinônimo de acúmulo de riqueza, só para demonstrar que eu tenho poder, dinheiro, então eu tenho propriedade. Não, eu preciso transformar a minha propriedade em algo que seja benéfico para a sociedade, né? Isso também é um avanço importante que foi trazido pela Constituição, não, professora Ana? Com certeza. A gente tem, Heraldo, dentro do direito civil, nessa parte de direito das coisas, tem um artigo que é importantíssimo, que é o artigo 1225, que ele fala assim, dos direitos reais, né? E só para explicar rapidinho, assim, para quem não é da área do direito, o direito real é um direito assim, muito, muito forte. Um dos princípios é exatamente isso. O direito real, ele gruda naquele bem e ele acompanha aquele bem para o resto da vida do bem, em que pese até mudar de proprietário. Só para dar um exemplo aqui, que é um exemplo clássico. Por exemplo, o IPTU, né? O IPTU, ele é um tributo referente, que deve ser pago, referente a um terreno, né? Uma propriedade de bem imóvel. Ok. Esse IPTU é uma obrigação que o proprietário, via de regra, tem de pagar, tem de cumprir. Pois bem, se mudar de proprietário, o terreno passa para outra pessoa. Essa outra pessoa que vai ser responsável pelo IPTU, pelo pagamento do IPTU. Por quê? Porque essa obrigação, que a gente chama de obrigação real, ela gruda na coisa. Então, quem tiver a coisa vai ter que cumprir aquela obrigação. E muito tem a ver, a gente fala assim, que esse artigo 1225, ele vem trazendo quais são os direitos reais. Direito real a gente não cria. É só aqueles que estão lá no 1225 que são considerados direito real. Pois bem, olha aí, com a constitucionalização do direito civil, a gente mudou a forma de enxergar o direito de propriedade. Né? E em várias situações de direito civil, a gente pode comprovar isso. Né? Então, quando a gente flexibiliza o direito da propriedade, o direito de propriedade, em relação a quê? Essa questão da função social, fizeram inserir, por exemplo, eu não vou falar de todos, mas assim, entre os direitos reais que estão no 1225, fizeram inserir no rol o direito de moradia. Olha só, é uma coisa que antigamente tu não poderias pensar. O quê? Eu abrir mão da minha propriedade, ou alguém poder chegar, vamos pensar no Estado, a pegar a minha propriedade porque outro não tem onde morar, não é uma coisa assim que jamais aconteceria? Não, a propriedade é o que a gente tinha de mais forte, né? Como eu falei, assim, era praticamente uma grandeza absoluta, um instituto, né, absoluto no direito. Mas a gente começou a enxergar de uma forma diferente, exatamente pelo que tu estás dizendo, a função social. E em que pese falar assim, na função social é tornar a propriedade produtiva. E muita gente acha que produtiva é fazer gerar riqueza. Não necessariamente. Quando a gente fala de ser a questão produtiva, não é de tu plantares e colheres e vender aquilo ali, ou criar, né, um gado. Não, é de tu exerceres os teus também, as tuas obrigações de proprietário, que é zelar por aquele bem. Um morar, um cuidar daquele espaço.
Mas o legal é que se tu não cuida, se tu não, olha só, não é se a pessoa não tem onde morar, eu vou pegar a tua propriedade e dar para outra pessoa. Não é isso, na realidade, é muito longe disso. Mas, se tu tens, por exemplo, uma das fazendas do professor Aldo, porque são várias, mas uma delas ele deixa assim mais distante, ele não vem cuidando, tá? Então, o que acontece? Se ele não vem cuidando, tem tantas pessoas precisando morar, tá? E algumas chegam lá, mas aí o Heraldo não tem necessidade assim, nem está procurando saber daquela, nem sabe que tem gente morando lá, por quê? Porque não está cumprindo com sua obrigação de proprietário. Quer saber o que está acontecendo com a minha propriedade? Bom, se o Heraldo não tem essa preocupação e tem outras pessoas precisando daquele espaço e estão utilizando aquele espaço de uma forma devida, que o Heraldo não está, e não está se preocupando com absolutamente o que esteja acontecendo ali, então entendeu-se sim que pode se flexibilizar esse teu direito de propriedade, porque tu não estás exercendo da forma devida. Para quê? Para efeito de atender à necessidade do outro, que é, né, ter esse direito de moradia. Mas eu vou chegar e pegar a propriedade do Heraldo e simplesmente dar para outra pessoa. Quando eu falo eu, a gente pode pensar na figura do Estado, né? Não, ele não vai fazer isso. Não é tão simples assim. No que eu estou fazendo? Muita gente já deve ter identificado, né? Quando a gente fala, por exemplo, do uso capião. O uso capião é uma forma de flexibilizar. E aí, mas o uso capião já é anterior ao direito de habitação, direito de moradia. É verdade. Mas se tu pensares bem, o tempo de ocupação do uso capião, como eles chamam assim, da posse mansa e pacífica, diminuiu. Se tu pensares bem, nós temos até de 3 a 5 anos, tem uso capião, que dependendo do tipo de uso capião, é de 3 anos. 3 anos para efeito de poder buscar uso capi, uma propriedade. Então, isso eu acho que é uma forma bem interessante de verificar essa questão da função social da propriedade, que quando a gente fala em produzir, não é necessariamente dela fazer dinheiro, mas é de estar cuidando e exercendo de forma devida o meu direito de propriedade. Maravilha. Estamos conversando com a doutora Ana Letícia, professora, que está tratando do tema direito de vizinhança. Bom, vamos levar agora, professora Ana, para questões mais práticas, assim, do dia a dia. Algumas até já mencionadas também pela senhora em falas anteriores, só que de forma superficial. Vamos lá, a primeira delas, a questão das frutas, né? Eu tenho lá no meu terreno uma mangueira, e essa mangueira, muito frondosa, ela tem muitos galhos e alguns desses galhos se deitam sobre o terreno do meu vizinho. Mas é o meu pé de manga, né? É a minha manga, está no meu terreno. Como é que funciona isso? Então, até quando a gente olha, bem legal, mas o que acontece é o seguinte, em que pese ser o pé de manga está na tua propriedade, ok, esse pé de manga pertence, né, a tua propriedade, perfeito. Mas a partir do momento que o galho ele vai para um outro terreno e ficam aqueles frutos pendentes nesse galho que esteja no outro terreno, do outro lado do muro, então esses frutos eles são direitos, esses frutos pendentes, eles são direitos, sim, do teu vizinho. Entendeu? Inclusive, se ele quiser chegar para dizer assim, olha, vou cortar aqui e vou podar nessa parte, ele não precisa te pedir licença. Por quê? Porque já está, né, alcançando a propriedade dele, tá? Então, esses frutos são, até a gente fala assim, é fruto se tu estás passando, se tu estiveres passando na rua, né? E eu olho aquela mangueira, e aquelas mangas já do lado de fora, tá? Nesse caso, pode pegar, tranquilo. Agora, gente, pelo amor de Deus, não vamos ficar em cima do muro, nem começar, porque aí vocês vão dizer que eu ouvi falar que a gente pode fazer isso. Não é, é aquele fruto pendente, aquele fruto que está lá do outro lado do muro, ou então assim, já está na calçada, que é só tu pegares que não vai invadir a propriedade do outro, nem atrapalhar o exercício do direito de propriedade. Então, ok, aquela manguinha tu podes pegar
tranquilo. Perfeito. Bom, a senhora falou também, ainda que en passant, sobre a questão da servidão, né? Esse direito que eu tenho de, eventualmente, me servir do terreno alheio para passar por ele, porque é a única saída que eu tenho para chegar até a rua, ou para chegar até a rede de esgotos, eu tenho que passar um cano ali por dentro do terreno vizinho. Como é que funciona isso também, doutora Ana? Então, aí assim, nós vamos falar assim, né? Passando, porque realmente o direito de servidão, a gente tem muito o que conversar, mas o que é esse direito de servidão? Que é exatamente o que tu acabaste de falar. Eu tenho um terreno, para eu trazer, por exemplo, energia até esse terreno, eu preciso que passem fios elétricos, ou toda uma organização pelo teu terreno, né? Então, não é algo que eu possa fazer simplesmente porque eu tenho a necessidade disso, né? Mas, então, eu tenho que chegar até o Heraldo e requerer a ele o direito, né? Aí podemos falar em direito de passagem, essa questão de servidão, exatamente porque esse terreno ele vai servir, vamos dizer assim, né, a mim. E aí, tu podes, Heraldo, perfeitamente me cobrar por isso, tá? Tu podes fazer de uma forma gratuita, por óbvio. Ok, Ana, pode fazer isso. E o interessante, mas é interessante que se faça um contrato, que se trabalhe, que se averbe essa situação, averbar, né? Colocar por escrito. Essa negociação, por quê? Porque pode ser que o Heraldo saia. E a outra pessoa que chega vai ter que aceitar, se tiver sido averbado, feito um contrato, né, ajustado com o direito de servidão. Olha só, o direito de servidão é direito de natureza real. Lembra que eu falei que gruda na coisa? Então, gruda naquele terreno. Pode vir quem vier, aquele direito de servidão, já está naquele terreno, porque, né, eu ou tu, enfim, pagamos por isso ou obtivemos essa situação. Existem situações em que esse direito de passagem, ele pode acontecer ainda que tu não queiras. Olha aí, ó, presta atenção, o direito de passagem pode acontecer mesmo que eu não queira, no meu terreno, né? Por quê? Porque aí o coletivo está falando mais alto do que o individual, né? Por exemplo, o Estado precisa, para organizar toda uma parte de água e esgoto, por exemplo, aqui do Turu, né? E eu preciso passar pelo terreno de Heraldo e de Ana Letícia, com tubulações. É óbvio que eles vão nos questionar. Mas e se nós dissermos, não quero? Nós seremos ouvidos. Ok, não quero. Ele vai dizer, tá bom, não quero, mas... É claro, Heraldo, que eu estou falando assim, mas a gente tem situações, não é aquela coisa assim, prática e simples, né? Mas estou falando de uma forma bem objetiva, né? Vamos dizer assim, bem resumida mesmo. Mas, se o Estado precisa fazer para bem da comunidade, ainda que eu não queira, ainda que tu não queiras, nós vamos dar esse direito de passagem, ou vai ocorrer essa relação de servidão. Por quê? Porque é para servir a comunidade, né? Ainda que não façamos, olha só, não, mas o Estado vai pagar, sim, mas eu não quero, tá? Ou então, não é um preço justo. Vai acontecer. Por quê? Porque é para um bem maior, que é uma necessidade da coletividade. É diferente, claro, entre, vamos dizer, vontades privadas, tá? Vontades particulares. O Heraldo quer porque construir um prédio, né? Uma clínica, um prédio, e precisa... o acesso seria muito mais tranquilo pelo meu terreno. Não, eu não sou obrigada a fazê-lo, tá? Mas o Heraldo vai pagar e aí eu estou prejudicando o Heraldo. Desculpa, nesse caso vai ser problema do Heraldo. Por quê? Porque nesse caso eu não sou obrigada a fazê-lo, tá? Falo aí se quiser, mas somente se eu quiser. Então vai depender dessa situação da necessidade.
né? Para saber se eu vou ser forçada a fazer, e aí se vai mexer com o meu direito de propriedade, ou se o meu direito de propriedade vai falar mais alto, nesse caso. Perfeito. Bom, uma coisa interessante que ficou claro ao longo da nossa conversa, professora Ana Letícia, foi que quando a gente fala de direito de vizinhança, a gente não está falando só do vizinho, né? Só daquela pessoa que mora ao lado, ou atrás, ou à frente, porque os exemplos que foram dados, por exemplo, as frutas que estão na calçada, em frente à minha casa, e uma pessoa que passa na rua pode se utilizar delas. Essa pessoa não é exatamente minha vizinha, né? É um passante qualquer lá da rua. O outro exemplo que a senhora deu de que o município pode me obrigar a fazer uma calçada, porque em frente à minha casa não tem por onde as pessoas passarem, está tudo quebrado e tal. Então é para qualquer pessoa. Então é interessante a gente definir isso, né? O que seria exatamente o vizinho em se tratando de direito de vizinhança? Então, como tu já bem colocaste, o vizinho não é só aquela pessoa do lado, ou que fica atrás, né? A vizinha, na realidade, por isso que a gente fala assim, vizinhança, né? Mas é todo e qualquer um que pode ser ou prejudicado, né? Mas que, vamos dizer assim, que possa ser alcançado por atos que eu possa tomar na minha propriedade. Então, por exemplo, vamos lá, aqui no Jardim Eldorado, né? No Turu, quase, salvo engano, 90% das propriedades não tem tratamento de água e esgoto. Não tem, né? Eu falo até por mim. Então, eu tive que fazer um poço na minha casa, e eu construo a fossa, e eu pago para virem fazer a limpeza dessa fossa. Então, né, somos nós. Bom, mas assim, então o que eu poderia fazer? No momento, você quer saber de uma coisa? Vou construir minha casa, vou botar o esgoto para sair aí para a rua. Então não vamos nem pegar tão pesado, não vamos nem falar na questão do esgoto. Vou botar para água de chuva, né? Sair aí para a rua. Ou então essa água que eu uso para lavar, tal, vou botar para sair para a rua. E aí vai para a rua, mas pode prejudicar. Ou então a água da piscina. Pronto, quando eu vou limpar a piscina, vou botar aí para a rua, não quero nem saber. E bota caindo de qualquer forma, em qualquer lugar, que de repente pode empoçar lá na frente, de repente no portão da pessoa que fica lá embaixo, sabe? Que nem já é no final da minha rua, que eu nem tenho contato. Então, isso aí, aquela pessoa é meu vizinho. Acaba sendo verificado como meu vizinho. Por quê? Porque foi alcançado por uma consequência, e a gente pode dizer que nesse exemplo que eu dei foi prejudicado, né, por um ato meu, lá do outro lado da rua, certo? Eu não posso hoje, e é interessante isso, porque isso acontecia muito, Heraldo, muito, e era muito tranquilo. Vou botar a água da chuva para a rua, não quero nem saber onde vai dar, entendeu? O esgoto eu só quero tirar daqui. Mas aí veio direito ambiental, né? Vieram várias situações em que eu não posso, simplesmente porque é meu, não quero nem saber onde é que isso vai dar. Tivemos um problema aqui na Chácara Brasil, eu vou falar só até para também não dar o nome, nem do condomínio, nem da construtora, enfim. Mas na Chácara Brasil, no condomínio de casas, e a água pluvial, eles colocaram e saía para o que chama, a gente aqui chama de invasão. Mas nada mais é o bairro, né? As outras casas soltas que já estavam lá, muito antigas, há muito tempo. O que acontecia? A água da chuva saía e ficava toda concentrada, né? E nessas outras, em relação às outras casas, entrava em algumas casas, ficava empoçada, então trazia mosquito, né? E daí provável doença. Os moradores tentaram conversar com o condomínio, não conseguiram resolver, ou a priori não tomaram nenhuma iniciativa. O que os moradores fizeram, Heraldo? Taparam aquela saída, né? Tentaram conversar, não resolvi. O que aconteceu? A água não pôde sair
e começou a entrar nas casas do condomínio. Aí o condomínio começou a se mexer. Então, assim, vizinhança não é só aquela né, pessoa do lado. Os vizinhos, os condôminos nem sequer sabiam que existiam aquelas casas, mas no instante descobriram, da pior maneira possível, mas descobriram. Então, vizinhança é todo vizinho. Quem é o vizinho? É todo aquele que, de alguma forma, né, pode ser alcançado por atos do outro, ainda que não conheça, que não fique próximo, tá? Mas seja alcançado. E a gente faz esse nexo causal aí. Perfeito. Bom, estamos chegando no final da nossa entrevista e eu só tenho mais duas perguntas para a querida professora Ana Letícia, até porque ela tem outros compromissos agora, até mesmo de natureza pessoal. A primeira, que são problemas que eu acho que são recorrentes, né? Que a senhora deve ver aí quase todos os dias nos atendimentos que faz aí no nosso escritório escola. O primeiro, a questão de uma janela, né? Eu abri uma janela na minha casa, que é mais alta do que a casa vizinha, e com isso eu vou invadir a privacidade da casa vizinha. E a outra questão, que até a senhora falou lá no começo também, eu na minha casa eu coloco um som que incomoda o meu vizinho e tal. O que fazer nesses casos, professora Ana? Então, nessa questão da janela, é interessante porque o próprio Código Civil ele tem um artigo. O artigo é o 1301, ele trata disso. O próprio código fala que é defeso, é proibido, né? Ou tu abrires uma janela, ou fazer aquela varandinha, né? Ah, eu quero fazer uma varandinha aqui, né? Caso tu estejas a menos de 1,5 metro. Isso é uma norma, tá lá, 1301 do Código Civil trata diretamente, objetivamente, dessa situação. Por quê? Por uma situação muito simples. A menos de 1,5 metro, tu vais imagina, tu abres uma janela e é a sala da outra pessoa que tem uma janela. Tu vai estar quase dentro, né? Então, tu vais mexer com o que a gente chama, que é um outro direito, inclusive um direito de personalidade fortíssimo, que é o direito à privacidade e à tua intimidade. Imagina, dentro da tua casa. Então, não pode ter. E a gente tem muito esse problema com casas de condomínio, que geralmente são... isso tem surgido muito. O que acontece? São casas de um andar só, né? De um térreo, tá? E aí, no regime, claro que vai ter o regulamento, né, o regimento do condomínio, onde vai ser decidido, não pode subir, mas em algumas situações, vou já fazer o primeiro andar aqui na minha casa. Só que eu não perguntei nada, não perguntei numa assembleia, né? E que subir aquele andar, certo? E já aconteceu isso, e a casa era ao lado da área de lazer. Quer dizer, a pessoa que ficava lá em cima dava conta da área de lazer, que é o local onde você fica mais à vontade. Eu quero pegar um sol e tal. E a pessoa simplesmente, além de fazer um primeiro andar, ainda colocou um janelão, né, com uma varandinha virada para a área de lazer. E não tinha, na realidade, aí foram verificar que não era possível construir o primeiro andar, e nesse caso, como a obra ainda estava sendo feita, uma das situações foi judicializado para efeito de embargar a obra, tá? Só que no final, olha que interessante, né? No final resolveram assim, não, vou deixar o primeiro andar, mas tira só esse janelão virado para a área de lazer. E aí resolveram que todo e qualquer um poderia dali para frente fazer o primeiro andar, mas sem essa de abrir janela para os lados, né? Até porque, em que pese, detalhe, respeitar essa questão do 1,5 metro, mas mexia com a questão da privacidade, e aí a própria assembleia, né, de condôminos não quis mais essa questão da janela, mas permitiram que construísse esse outro andar, né? Para essa questão. Então, assim,
Ana, o que fazer? Heraldo, essa é a primeira coisa que a gente fala. Vamos tentar conversar. Né? Chega com teu vizinho, tá colocando aquela música alta, vamos tentar conversar. Né? Eu estou fazendo uma construção que está prejudicando e eu já estou vendo que essa construção vai me criar problema, não espera o negócio acabar. Não. Primeiro, dá uma conversada. Tá vendo que aquela pessoa não te dá espaço? Aí sim, né? Vamos procurar uma pessoa do advogado, tá? Posso procurar também Ministério Público, tá? Numa situação dessa, até para me informar. Podemos procurar um escritório escola, né? Claro, né? Escritório escola, enfim, defensoria, para poder primeiro me informar. Podemos judicializar, Ana, situações nesse sentido? Sim, podemos, tá? E para exatamente parar aquela situação, embargar, né, no sentido de, ó, não dá para fazer desse jeito. Por quê? Porque tu estás ferindo o meu direito de vizinhança. Maravilha. Conversamos com a professora, doutora Ana Letícia, sobre direito de vizinhança. Querida, mais uma vez eu quero te agradecer pela atenção, pela disponibilidade, pela aula que você deu para a gente sobre direito de vizinhança. Fica o espaço aí para suas considerações finais e também para disponibilizar, né, os contatos do nosso escritório escola, para as pessoas aí na região do Turu, né, que precisarem procurar você e tirar mais dúvidas aí diretamente com a tua equipe também. Então, Heraldo, eu é que agradeço muito. Passa rápido, né? Quando a gente está conversando e aí falando sobre o que gosta, passa rapidinho. Eu conversaria muito mais tempo contigo, se assim tu pudesses, né? Mas, olha, já que está essa janela aberta, eu já quero dizer assim, eu quero voltar, né? Para a gente aí ter outros assuntos, com certeza. Nessa questão, em relação ao escritório escola, aqui da Universidade Selma, né, ficamos na própria universidade, aqui na Avenida São Luís, Rei de França, e vale a pena ressaltar também que aqui no escritório escola nós temos, em parceria com o Tribunal de Justiça, o 7º Sejusc. Né? O Sejusc é um centro de conciliação, assim dizendo. Então, significa dizer que eu não quero judicializar, eu não quero entrar com um processo, né? Eu não quero entrar na justiça, eu quero só resolver. E aí, se tu tens esse problema de vizinhança, sabe, esse problema que tu acha assim, tá te atrapalhando, pode vir até nós. Nós temos o Sejusc, com o nosso conciliador aqui, e a gente pode, então, resolver, sem judicializar, e resolver a tua questão. Né? Realizar um acordo que, de imediato, é homologado pelo juiz, de imediato, diga-se, né? Vai até o juiz, vai seguir um trâmite, mas será homologado e terá o mesmo efeito de uma sentença, aquele acordo, sem judicializar, uma situação pré-processual, onde tu atendes vamos dizer assim, a gente busca satisfação sem ter que entrar na justiça e esperar mais tempo, de uma forma simples, de uma forma célere. E aí nós temos o escritório escola aqui, na São Luís de França, no campus Turu, do Selma, e temos o escritório escola também no campus Renascença, que fica lá no Renascença, como o próprio nome já tem. E assim, à disposição da comunidade, de todos que queiram trabalhar e atuar junto conosco. Estamos aqui à disposição. Só agradeço, viu, Heraldo, mais uma vez. É isso, nós que agradecemos. Conversamos com a professora doutora Ana Letícia sobre direito de vizinhança. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.